Dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui hoje para falar de rejeição. Essa ferida que é tão popular e muitas vezes ignorada. O meu convite para você é uma análise de um filme que mostra isso com muita clareza, que é o filme Red, Crescer é uma Fera, e em inglês Turning Red. Nesse filme, queria falar oi com a Tarsília, com a Edna, tudo bem, meninas? Estamos aqui, Elias, convidando todo mundo para vir participar, porque, gente, o povo sofre por falta de conhecimento. E quando a gente tem uma oportunidade de aprender, de conhecer de forma gratuita, a gente não deveria perder. Elias te pediu um favor, manda o link lá pro pessoal do grupo da Dani, né? Eu dei aula lá semana passada sobre as feridas emocionais, talvez para eles façam sentido. Mas vamos lá, gente, por quê, né? Contar para vocês o porquê. Amanda, querida, tudo bem? Por que eu decidi fazer essa maratona das 5 feridas emocionais? Nós estamos vendo muito caso de violência. Violência contra a mulher, violência verbal, violência contra a autoridade. E quem é, o que é que está por trás de tudo isso? Nada mais, nada menos do que a sua criança ferida. Yolanda, mas como assim? Eu já sou uma pessoa de 50 anos. Isso é eu perguntando para mim mesmo. Dentro de mim há uma criança, porque a minha formação de identidade foi formada entre 0 a 7 anos e a minha personalidade de 7 aos 14. O que quer dizer que essa é a fundação, é a base de tudo que eu sou, faço, penso e sinto hoje aos 50 anos. E por que é tão importante você reconhecer essa criança? Porque muita gente quer trancar essa criança no quartinho, quer pôr de castigo, não quer nem lembrar que existe, eu não quero nem lembrar da minha infância. E isso não existe. Por que não existe, gente? Aonde você for, você leva a criança com você. É muito melhor ela ser uma criança tratada, comportada, na qual você não vai passar vergonha, do que ela ser uma criança violenta, sem controle, que passa a controlar a sua vida como adulto. Neste filme, que é o primeiro dessa maratona que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre a rejeição. Alguém aqui já assistiu esse filme, gente? Chama Red, Crescer é uma Fera, ou em inglês Turning Red. Me fala aí se alguém já assistiu. Por que eu tô dizendo isso? Eu fiz aqui um pequeno resumo para poder comparar com a visão psicológica, a visão sistêmica e a visão psicoanalítica. Porque os três juntos vai trazer para você muito mais clareza. Então, ótimo, Tarsília, que se você começou e não terminou, na hora que você for assistir o resto, você já vai assistir com um outro olhar, tá? O filme mostra a história dessa menina, né, Mei Lee, que eu acredito que ali no filme ela esteja nessa fase de 13, 14 anos. E ela é de uma cultura, né, chinesa, aonde, estudando numa escola americana, com outras crianças americanas, outros jovens, ela tinha muitas restrições por causa do sistema deles de vida. E ela tem uma mãe super protetora, que se assiste o filme dá até vontade de deixar a mãe presa num quartinho. Hi, baby! O meu filho entra, hi, mom! Você assistiu, né, João Vitor? I know you watched this movie, Red. Então, ela tem essa mãe super protetora, que ela faz de tudo para agradar a mãe o tempo todo, mas ela também está desabrochando para ter a sua própria identidade. E é aí que mora o grande choque, tá? Exatamente. Ela se transforma nesse panda vermelho quando ela tá com muita raiva. Quando ela tá muito estimulada. Eu já me vi um pouco da minha mãe e eu. É exatamente este o ponto. E quando ela se vira o panda a primeira vez, ela fica horrorizada, porque nunca tinha acontecido com ela.
E ela tem que entender sozinha como que ela acalma este panda, como que ela vai diminuir a raiva. E ela percebe ali quando ela tá penteando os cabelos e pensando em coisas boas. Essas coisas boas é as amigas da escola, é a música que ela gosta. Então, tudo isso ajudava ela a voltar ao normal, mas ela não queria que a mãe soubesse. E ali no meio desse processo, eles têm um show pra ir, a mãe, não, de jeito nenhum, você não pode ir nunca. Tem um aniversário pra ir, não, as pessoas vão te perverter lá. E muitas vezes, gente, o filho não tem nem intenção de mentir, mas ele aprende que ele não pode falar a verdade. Porque a mentalidade ali, no caso da mãe, era fechado. Que ela estava ali na América apenas ali na questão de estudo, mas eles tinham que manter obediência aos ancestrais. No filme fala ancestrais, mas a gente traz isso para nossa vida atual muitas vezes como religiosidade. Muitas vezes até mesmo na situação de Deus. Por quê? Porque é muito mais fácil você jogar a responsabilidade no outro, ou na outra, ou na religião, do que você assumir que é uma mãe narcisista, uma mãe possessiva e uma mãe que, infelizmente ou felizmente, por mais que achava que estava amando, estava atrapalhando a menina de ser ela mesma. Boa tarde, Ágata. Tudo bem? Então aqui, ó, só para ler para vocês o resumo para eu não me perder. A origem da ferida de rejeição vem de quando a pessoa ela não aceita como ela é. Essa na visão psicológica. Ela precisa se moldar para receber amor. E as suas emoções são demais ou inadequadas. Então a Melanie, né? Ali ela vivia para agradar a mãe. Então se a mãe falasse, agora nós vamos limpar, agora é a hora de acender aqui a vela, o incenso para o nosso ancestral, isso você não pode. Então ela não confrontava a mãe. Gente, presta atenção. Você sabe quando uma pessoa está vivendo na esfera adulta, quando ela não tem medo de desagradar, de decepcionar os pais. Ah, Yolanda, então tem que ser rebelde? Não. É porque você tem clareza de quem você é. E você e o seu pai e a sua mãe são pessoas diferentes. Não é porque você nasceu, você tem 50% do seu pai, 50% da sua mãe, que a sua personalidade, as suas vontades, os seus sonhos são os mesmos. Então você percebe que a pessoa que tem uma dependência emocional muito grande, ela está disposta a abrir mão de quem ela é para ser aceita. E isso nada mais é do que o desenvolvimento da ferida de rejeição. No caso da menina, a mãe dela, Ming, exerce um controle absurdo e uma expectativa que era além do que a Minnie conseguia cumprir. Há uma pressão em ser perfeita. Tem uma parte do filme que ela fala assim: eu sou obcecada pela aprovação da minha mãe. Gente, vocês têm noção do que é isso? Eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão do que eu penso, porque eu quero ser aquilo que a minha mãe precisa que eu seja. E ninguém que tem essa dimensão na vida consegue atingir essa perfeição, porque ela não é a mesma pessoa. Então você vai estar o tempo inteiro projetando aquilo que você acredita que a pessoa espera de você. E o triste é que esse tipo de pessoa, no final, ela fala: eu fiz tudo por você. Ela fala: não te pedi nada. Você fez porque você quis. E aí é que dói, tá? E a pergunta para vocês mentalizarem hoje é: em quem eu tenho me projetado? A imagem que eu passo para os meus filhos, para o meu esposo, para os meus amigos, para os meus patrões, é quem eu sou ou é quem eles precisam que eu seja? Isso acontece muito quando você é o filho mais velho. Porque você tem aquela pressão de que você tem que dar um bom exemplo para os seus irmãos. Então, o que você faz? Você se torna aquilo que os seus pais determinam que seria o bom exemplo para que os demais irmãos sigam, né? Fazendo, cumprindo aquilo que eles aprenderam que é ideal. Então aqui no caso, ó, a mãe dela exerce todo esse controle. Tem uma pressão de ser perfeita, que no decorrer do filme você vê que a mãe também teve que
para com a avó. E a May aprende a esconder quem ela é para não decepcionar. E é aqui que vem o grande ponto do filme, gente. Tudo aquilo que você oprime sai na pele. Tem pessoas que têm dores horrorosas no corpo, tem pessoas que têm eczema, tem pessoas que têm psoriasis, tem pessoas que têm queda de cabelo, tem pessoas que têm micose, fungos, coisas que são derivados do excesso de emoção que não é exposta. Tudo aquilo que você exclui volta para você, e tudo aquilo que você oprime, o seu corpo é alopécia, exatamente. Então, quando você vê pessoas com esse tipo de, fala que é doenças crônicas, dá vontade de perguntar assim: quem que você tá carregando nas costas, querida? O que que você tá escondendo? Qual que é a dor? Qual que é o segredo? O que que é que você não pôde colocar para fora? Você não pôde gritar? Então, fica aí uma dica. Dentro da herança, a mãe fala muito sobre nós estamos aqui para agradar a nossa ancestralidade. Quando a menina tira 10, nota A, ela fala, ó, os ancestrais estão muito felizes. Então, quer dizer, de uma certa forma, a mãe tira a responsabilidade dela. Tipo assim, eu te ponho a pressão para você tirar notas boas, não é para mim. São para os ancestrais. Então, essa menina aqui, ó, vou falar agora da visão sistêmica, que eu falei da psicológica. O panda não é um problema individual. O panda é um legado ancestral das mulheres chinesas. As mulheres da família estão tão acostumadas a reprimir as emoções de geração em geração, que no final esse panda que todas nós temos, gente, só que no filme ele tipifica ali realmente, né, um panda vermelho. Mas isso não quer dizer que no nosso caso não é um cartão de crédito que a gente sai gastando ele todo no shopping para expressar a raiva. Isso não quer dizer na gritaria, na brigaiada dentro de casa. Isso não quer dizer uma vida promíscua. Cada dia com um homem diferente na cama, cada dia com uma mulher diferente na cama. Isso não quer dizer que a pessoa não está viciada na pornografia ou que ela bebe desesperadamente 7 dias na semana. Esses são os pandas, tá? Que nós vivemos hoje para reprimir raiva, para reprimir quem nós somos, para reprimir frustrações, arrependimentos. Vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? A dor da rejeição não começou na May. Ela só estava repetindo o padrão da mãe por cima da pressão da avó. O sistema familiar priorizava o controle emocional, a imagem social e a superação do lado instintivo. Então, o que a gente aprende? Dentro dessa linhagem dessas mulheres chinesas, elas não tinham que querer, elas não tinham que acompanhar as outras coleguinhas. Elas precisariam somente de agradar os ancestrais, cumprir aquilo que era esperado por elas. Então, quando a mãe percebe, e o pai, que a May já estava pondo o panda para fora, e o pai fala, nossa, já? Ela percebe, então não é só eu. Aí o pai conta pra ela que a mãe tinha um panda muito maior do que é tipo assim, a raiva da sua mãe, a explosão da sua mãe era muito maior, porque ela nunca conseguia agradar a sua avó. Aí a May começa a entender que ela ia ter que fazer uma escolha. Ou viver 100% o que a mãe queria, que seria eliminar o panda, ou aceitar que o panda era parte dela e ela tinha que ter autocontrole para com isso. E o que eu quero dizer, gente? Você só conserta aquilo que você sabe que existe. Você só conserta aquilo que você reconhece que está errado. Então, o que eu quero dizer? Se você não consegue ter o reconhecimento de que algo está errado em você, com você e para com você, e você está disposto a consertar, você vai ter duas opções. Ou você vai virar um people pleaser, que significa uma pessoa que está ali para agradar tudo e para agradar todos o tempo todo, ou você vai se tornar uma pessoa que confronta. E muitas vezes, ser uma pessoa que confronta significa desagradar. E quando você desagrada, você pode ser o quê? Rejeitada. Olá, Pancho, como estás?
E quando você se torna essa pessoa rejeitada, você tem uma forte tendência a se sentir abandonada. E é aí que você reconhece um dependente emocional e muitas vezes também você reconhece um codependente. Porque o codependente é um dependente emocional ativo. Eu faço, mas eu vou te cobrar. Ou dependente emocional, ele vai mais pro lado do vitimista. Por você eu deixo tudo. Por você eu largo as minhas amigas. Por você eu abandono a faculdade. Por você eu paro de usar esse perfume. Não é porque a pessoa que ela está fazendo para o outro. E qual é a garantia que ela quer? Você não vai me deixar. Você vai estar comigo. E o desespero é de ter essa confirmação. A pessoa... Eu vou dar um exemplo de mulher porque eu sou mulher, tá? A mulher que sofre de rejeição, gente, ela tem uma tendência muito grande de se auto-sabotar. Por que ela se auto-sabota? Porque ela tem medo de ser rejeitada, ou ela rejeita ou ela se afasta. Ela depende que a pessoa fala que ama ela 24 horas, ela depende que a pessoa reafirme a importância que ela tem. Ela cria situações onde não existe para que essa pessoa na qual ela se relaciona se posicione. Então ela se torna uma pessoa manipuladora, tá? Quem tem problema com rejeição, geralmente é uma pessoa que ela não vai ficar te cobrando o tempo todo, mas se ela sentir que você pode afastar dela, ela vai correr e vai afastar primeiro. Isso acontece também muito quando há uma traição. Ela não é aquela pessoa vingativa. Ah, você me traiu, então eu vou lhe te trair também. Não, mas é muito pior, porque ela vai te julgar isso na cara pro resto da vida. Você se torna uma pessoa condenada ao resto da vida. Você pode ter pedido desculpa, você pode ter mudado o comportamento. E por que ela faz isso? Pelo simples fato de que isso é um bálsamo para a dor dela. Quanto mais a May tenta controlar, maior, mais alto, mais raivoso o panda aparece. E a mãe dela, por exemplo, viu lá no caderninho dela, ela desenhando um rapazinho que ela gostava. Ela nunca perguntou, May, o que você sente? O que você gosta ou não? Simplesmente, isso não é pra você. Então ela foi lá, deu um barraco, passou humilhação, criou uma outra ferida de humilhação que a gente vai estar falando sobre ela mais pra frente. A menina assim, chegava na escola, tava sendo bullying por todo mundo por causa do comportamento da mãe. Aí ela fica mocinha, a mãe vai na escola, no meio de todo mundo, falar que a menina esqueceu o absorvente em casa. O nível de raiva, de vergonha, ela ficava assim, oh não, oh não, oh não, 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 por favor, não. De ver a mãe dela aproximando, porque já era símbolo de que ela ia passar vergonha, já era símbolo de que isso ia virar um bullying, e isso era o gatilho do panda aparecer. E ela descobriu como é que eu faço o panda sumir. Ela ia ali penteando o cabelo, lembrando das amigas que estavam sempre juntas, lembrando delas dançando, delas cantando. Ela trazia coisas que ela gostava para que ela pudesse voltar para o estado normal. Essa dinâmica da May com a Ming, né? A May é a filha, Ming é a mãe. Mostra amor condicionado. Eu só te amo se você me agradar. Eu só te amo se você tirar as notas que eu preciso. Eu só te amo se você me obedecer. Causa o medo da desaprovação. Então essa criança, esse adolescente, né, cresce nunca sendo 100% sincera. Ela não pode ser 100% sincera, porque a sinceridade, aquilo que ela pensa, o que ela sente, pode quebrar aquele cristal que a mãe criou sobre ela. Eu tô falando mãe, gente, mas pode ser pai também, tá? A inversão emocional, filha tentando agradar a mãe, faz com que a filha se sinta grande, responsável por essa dor. Eu vou falar uma coisa pra vocês, experiência própria. Quando uma filha quer salvar a mãe, seja da dor, de um casamento, de uma doença, ela tem a tendência de criar esse padrão. E ela só vai atrair para ela pessoas que ela precisa de salvar. Ah,
por que eu não atraio um homem normal, com a vida emocional normal? Porque você não sabe o que vai fazer com ele. O que você vai fazer com a pessoa normal? Você vai ficar procurando alguma coisa para que você possa salvar essa pessoa. Esse é o lado da pessoa que tem esse desejo desesperador de salvar a mãe, tá? De salvar o adulto. Você se torna mais adulto do que o adulto para manter esse adulto feliz. Agora tem o outro lado também, que é a pessoa que ela anestesia a dor, que geralmente é o alcoólatra, é o jovem que começa a mexer com droga muito cedo, porque a única forma dela trazer o olhar desses pais para ela como humano é ela falhando. Quanto mais ela falha, existe filhos que inconscientemente punem os pais falhando. Quanto mais eu falhar, mais eles vão entender que eles me criam errado, mais eles vão entender que eles me prendem, me suprimem. Eles vão ter que aceitar quem eu sou. Então são dois extremos que dentro da rejeição é muito perigoso. Eu escrevi aqui, ó. A mãe dela também carrega a sua própria ferida de rejeição, porque ela também tinha uma relação mal resolvida com a mãe. Gente, mexer com pessoas que têm situações mal resolvidas com pai e com mãe, isso é tão pesado, porque você nunca vai ser maior do que o seu pai e da sua mãe, e muito menos do que os avós. Então você tá sempre ali com uma granada na bolsa, esperando que ela exploda. Porque as pessoas que têm relações mal resolvidas, ainda que elas tentam relacionar com outras pessoas, elas sempre vão estar transferindo a dor do pai e da mãe para quem está perto. E como você vai tampar a dor de um pai ou de uma mãe negligente? Como que você vai conseguir apagar ou curar a ferida que não foi você que abriu? É complicado. Ming foi também muito massacrada pela própria mãe, que é a avó da Mei. Então a rejeição, ela acaba exigindo um controle. E esse controle, uma repreensão, que gera uma explosão emocional. Ela começa muitas vezes com uma alergia, uma eczema, uma sinusite crônica. Tudo que é crônico é emocional. Lembre-se disso. Ah, eu tenho ácido refluxo. O que é que você engole sem mastigar? É uma forma de eu dizer. O que é que você tem que tolerar? Que toda vez que você soluça, te traz o gosto. Tá aí uma meditação para vocês também. Qual é a conclusão sistêmica de tudo isso? A ferida da rejeição te leva à desconexão com a sua própria essência. Alguém tá entendendo a dimensão disso? Escreve para mim aí, gente, porque senão eu fico sem saber se vocês estão acompanhando o meu raciocínio ou não. Se sentir rejeitado faz com que você se desconecte da sua própria identidade. Por quê? Você tem a obrigação de agradar para não ser rejeitado, para não ser abandonado. Então você abre mão de quem você é. Você começa a vestir do jeito que a outra pessoa quer, você começa a se postar do jeito que a outra pessoa espera. E na hora que você assusta, você não viveu. Você gastou todo um tempo esperando essa pessoa falar: parabéns, dessa vez você acertou. Bom trabalho, mas eu sei que você pode melhorar. Gente, isso desanima qualquer pessoa de viver. É de viver. Não é nem só de fazer melhor. Porque você nunca consegue chegar a esse ponto. Então aqui, ó, a conclusão agora da psicoanalítica é: dentro desse filme ele vai te mostrar que a ferida de rejeição vai te fazer perder a sua identidade. Padrões familiares inconscientes moldam o seu comportamento. E a cura vem da aceitação, integração e diferenciação emocional. Então, qual é a palavra-chave agora que eu vou entrar na cura? Eu posso ser quem eu sou e ainda assim fazer parte. Ai, Yolanda, mas aí ninguém vai me aceitar. O problema é da pessoa não te aceitar. A primeira pessoa que tem que te aceitar é você.
Se você não aceitar que tem certas brincadeiras que você não gosta, que tem certas piadinhas. Eu tive uma paciente muitos anos atrás, foi uma das primeiras pacientes que eu tive, que ela me disse que até os 6 anos de idade dela, ela tomava mamadeira com Nescau para dormir. E um belo dia a mãe dela tá chamando ela, tá chamando, e ela tá lá fora brincando. A mãe dela foi lá fora com a mamadeira e falou: se você não vier agora, não vou deixar você tomar sua mamadeira. Gente, a menina queria mudar para outro planeta. Se o objetivo da mãe dela era humilhá-la na frente de todo mundo, se era passar uma vergonha nela ou mostrar controle e poder, a mãe dela conseguiu. Mas isso destruiu a relação dela com a mãe dela. Por que que destruiu? Porque ela nunca mais confiou nenhum tipo de segredo ou emoção com a mãe, porque ela entendia na mente dela que o dia que ela estiver com raiva de mim, ela vai me expor. E assim foi. Yolanda, como é que eu me livro da ferida de rejeição? Primeira coisa, você vai ter que ver, entender, acompanhar o sistema da sua vida e falar: não, realmente eu tenho essa ferida. Eu realmente, quando tem uma reunião de família, eu não sou eu mesmo. Não, eu realmente faço tudo o que a minha esposa ou que o meu esposo quer que eu faça para evitar conflito. Não, eu realmente quero que as pessoas reconheçam a minha existência, reconheçam quem eu sou, reconheçam o que eu faço e por que eu faço. Eu realmente sou agressiva quando eu me sinto rejeitada, quando eu me sinto cobrada, quando eu me sinto pressionada. Porque a palavra rejeição, quando você escuta, você pensa assim: sai pra lá. Sai pra lá. Mas muitas vezes não é verbalizado sai pra lá. Você não sabe nada. Deixa que eu cuido pra você. Deixa que eu falo o que você veste. Deixa que eu falo pra você como você deve apresentar. Deixa eu te falar aquilo que você gosta de comer. Cara, a pessoa está rejeitando a sua identidade. Entendeu? A pessoa está trazendo para você uma atitude de que quem você é, o que você pensa, não conta. Então, o que você... Yolanda, então essa criança dentro de mim, que foi rejeitada, ela sempre vai existir? Sim. Agora, como ela vai reagir, como ela vai existir dentro de você, depende de como você vai tratá-la. A cura não é deixar de sentir. A cura é você não deixar o que você sente dominar quem você é. Então, se sentir rejeitada faça com que você exploda, faça com que você se isole, faça com que você tenha crises, né, emocionais, sintomas crônicos, não é que você vai deixar de sentir. É o tanto que você sente que te domina. Parar de rejeitar você mesmo, parar de rejeitar o seu comportamento, parar de rejeitar o seu pensamento em relação às coisas. Tem gente que tem um complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade nada mais é do que rejeição. Nada mais é do que não sentir boa ou bom o suficiente para executar aquilo que você tem que executar. E quando você age assim, quem é que paga por isso? Quem vive mais próximo de você. Isso pode ser um filho. Exemplo verdadeiro, tá? Ontem meu filho falou que ia andando para a escola, porque eu ia usar o carro dele. Não, meu filho, pega o Uber. Não, mãe, eu vou andando. Minha avó ia para a escola andando, de carroça, você também já foi. Eu sou igual a vocês, eu também vou. Na hora eu cortei ele, eu falei: não, a sua avó ia de carroça para a escola porque era o único veículo que ela tinha. Eu atravessava de ônibus a cidade, porque eu fui fazer faculdade numa outra cidade, fazer faculdade em Betim, então eu saía de Belo Horizonte. Isso não traz para você a obrigação de você, num sol quente desse, ter que se sacrificar de andar a pé para que você sinta que pertence à família. Você tá vendo, gente, como que isso é muito complexo?
E é inconsciente, claro que ele não fez isso de forma consciente, mas é inconsciente que a pessoa, para se sentir pertencente, ela acha que tem que passar a mesma coisa. Sabe esses pais, principalmente aqui nos Estados Unidos, que falam assim, ó, você tá pegando boi de comer carne todo dia. Eu, na sua época, comia carne uma vez na semana, talvez uma vez no mês. Acha bonito oprimir a pessoa porque hoje ela tem uma condição melhor do que eles tinham? Isso é você rejeitar hoje a condição que ela tem. Aí faz a pessoa até querer virar vegetariana. Não, nem gosto de carne não, porque a pessoa tá com aquela dor de que o meu pai quase não comia carne e eu tô aqui indo no churrasco todo dia, na churrascaria, tá? Olha aqui, ó, a ferida começa quando você entende que você se comporta assim, porque você não se aceita, não se posiciona a ser quem você é. A cura começa quando você valida. Não, eu realmente me sinto assim e a próxima vez que fizerem isso, eu vou pegar minha bolsa e vou embora. Se falarem da minha pessoa, ou é um direito que a pessoa tem de não gostar, mas se trazer isso como forma de bullying ou como forma de insulto, é a opção sua de permanecer ou não numa situação de desrespeito. Validar a sua dor, entender como que ela se manifesta, quais são os gatilhos, o que é feito, falado, que traz essa raiva incubada em você. Entender que isso não é frescura, tá? Essa criança que foi rejeitada, ela precisa ser acolhida. E Yolanda, como que essa criança é acolhida? Quando você reconhece. Por exemplo, a Tarsília tá aqui. Então vamos lembrar se Tatá, entre 0 e 14 anos, teve algum acontecimento que a fez se sentir rejeitada. Hoje, tá? Uma mulher feita, já mãe, casada, ela tem que ter clareza do que é que fazem ou falam com ela, que faz ela voltar lá em 1900 e bolinha, quando ela tinha esses rompantes e não podia expressar. Então, o que acontece? É ela que precisa chegar para essa criança e falar, tá tudo bem, eu tô aqui. Ainda que ninguém aceite, que as pessoas acham que é frescura, eu tô aqui, eu vejo a sua dor, eu aceito e eu te protejo. Essa criança, ela precisa se sentir acolhida. Ela precisa entender que a dor dela não é frescura. Eu vejo a dor que eu vivi. E hoje eu honro a minha história. Realmente aquilo naquela época me trouxe muita dor. Aquilo naquela época me trouxe muito medo de ser quem eu sou. Mas hoje eu posso falar lá para aquela criança que tá tudo bem. Eu tô aqui para proteger ela. Tá tudo bem. Ela não depende da aprovação de todo mundo. Que tá tudo bem. Ela está aberta para caminhar junto com a outra. Porque hoje ela tem alguém que defenda. Devolver o que não é seu. Isso aqui já é a parte sistêmica. Muitas vezes você carrega a expectativa da sua mãe, que não pôde estudar, mas quer que você seja uma médica. Você carrega padrões familiares. Todas as mulheres aqui casaram de branco. E se você resolver que você não vai casar e não quer ter filho, você vai sentir que você é excluído e não pertence à família. Tá? Isso é um padrão. Emoções mal resolvidas. O pai que traiu a mulher, a primeira mulher, e casou com a sua mãe. Aí a primeira mulher tem esse sentimento de abandono, de injustiça. E você não tem nada com isso. Você nasceu com aquela dor, com desejo de vingança de algo que o seu pai fez com outra mulher. Tem que devolver a bagagem. Papai, sinto muito, toma aqui sua malinha, mas esse problema é seu. Mas como é que você vai saber disso? Se você se reconhecer na dor que foi causada por alguém da família, tá? Eu tô falando de dor, gente, mas muitas vezes é roubo, muitas vezes é extorsão, muitas vezes é uma mentira, uma traição. Então, assim, carregar a bagagem que não é nossa é essencial para essa cura da rejeição. No caso da May ali, querida mamãe, eu honro a sua história. Eu sinto muito o que você passou com a vovó. Mas eu deixo hoje com você essa dor.
porque eu não vou seguir isso na minha vida. Eu não sou capaz de ser absurdamente obcecada com o fato de você ter que aprovar tudo que eu faço. Hoje eu sou uma adulta e hoje eu vejo que eu tenho concepções, desejos, expectativas diferentes. E tá tudo bem. Tá gostando, né, Tarsila? Essa é a conversa que você precisa ter emocionalmente com a sua mãe, com seu pai, entregando cada um deles a sua bagagem para você ser responsável pela sua. Integrar o panda. Tem uma parte do filme também que elas vão fazer uma cerimônia para ela se desligar do panda. E é nessa hora que ela fala, não, eu vou ficar com o panda, ele faz parte de mim. Ela reconhece a raiva, a frustração. E se ela se livrasse do panda ali, ela estaria assumindo de seguir todos os ensinamentos, tudo exatamente do jeito que a mãe queria. E quem tem personalidade, quem tem entendimento forte, carrega cada um seu panda. Cada um, eu gosto de falar com as minhas pacientes que todos nós temos luz e sombra. E o nosso lado de luz sempre prevalece, mas não podemos esquecer que temos a sombra. E a pergunta é, qual é a sua sombra? Ah, minha sombra é a rejeição. E o que você faz quando você está se sentindo rejeitada? Ah, eu encho a cara. Ou eu corto a pessoa. Eu afasto da amizade. Ou eu vou lá e compro tudo que a pessoa quer. Para ter certeza que ela saiba que ela não vai ficar sozinha. Que eu tô ali para suprir tudo que ela quer. Nunca vai ser você. Então, quando ela fala que vai ficar com panda, é ela aceitar a parte rejeitada. É ela aceitar que nem sempre a mãe vai gostar. É ela aceitar a verdade de que às vezes ela não quer, ou não gosta, ou não tem um plano de seguir o ritual do templo, né? Que a avó tinha, que a mãe tem, e provavelmente que ela teria que casar um dia e cuidar do templo com esses ancestrais. Então, a cura não é controlar a raiva e o sentimento. É você reconhecer que ele existe e entregar. Integração, gente. Integrar esse sentimento com a sua identidade. A Yolanda, ela pode ser bem desafiadora quando ela tá nervosa. Por quê? Ela briga, ela discute, não, ela pega a bolsa e vai embora. É bonito isso? Não, gente. Durante muito tempo, isso pra mim era uma explicação de evitar briga e conflito. Mas eu percebi que essa minha atitude podia ativar vários gatilhos em outras pessoas. Como se eu estivesse as abandonando, como se eu estivesse humilhando de não querer escutá-las. Tá entendendo? Isso é inteligência emocional. É você começar por você mesmo, entender o seu comportamento e entender quando o seu comportamento é tóxico para o outro. Não tem aquele ditado, quando um não quer, dois não briga? Eu me tornei essa pessoa. Para evitar briga, pega a bolsa e sai. Resolvi o problema? Não. Engoli a raiva ali. Engolia, né, gente? Porque agora eu já superei. O meu panda tá mais para fora do que para dentro. Mas assim, para evitar briga, eu tinha que controlar a briga ali entre os meus pais, eu tinha que controlar brigas às vezes entre amigos, eu não queria ver ninguém estressado, porque se uma ficar com raiva da outra não vai ter a festa. Então eu acabei virando essa pessoa cheia de dedos, pisando em ovos para manter a harmonia. Aí o primeiro dia que você fala não, isso é falta de respeito, aí todo mundo, como assim? Você brigou, como assim você abriu a boca e falou, como assim você disse não? O panda saiu para fora. E quando o panda sai, só você é capaz de domesticar, dominar o panda, sem sentir culpa, tá? Parar de se esconder, permitir ser vista como você realmente é. Sair do papel da que precisa agradar tudo e todo mundo o tempo todo. A ferida de rejeição, ela gera nessa necessidade de aprovação, medo de desapontar, medo de ser criticado.
e medo de ser anulada. Hoje em dia fala cancelada, né? Não, fulano foi cancelado ou eu vou me cancelar. Então, assim, essa necessidade de agradar tudo e todos para que você não seja cancelado e para que você não faça parte da minoria. Pertencimento verdadeiro. O maior aprendizado dentro desse filme é: você não precisa escolher entre ser aceito e ser você. Isso tem que ser uma junção. Se para ser você, você vai desagradar, você vai deixar de ser aceita, é sinal de que você está evitando ser rejeitada. Então, a sua dor continua tendo controle sobre você. Tá fazendo sentido? Alguém me fala aí. Eu me pertenço sendo quem eu sou. Como assim, gente? Eu não preciso ser igual a todo mundo da minha família, eu não preciso ter filho porque todo mundo tem, eu não preciso casar porque todo mundo casou, eu não preciso ser enfermeira porque na minha família 80% das mulheres são enfermeiras para eu pertencer. Eu posso pertencer sendo quem eu sou. E quem é que proíbe isso? É a criança rejeitada, que fala o tempo todo: vão te achar metida, vão te achar rebelde, não vão aceitar ser quem você é. E você aceita essa verdade e começa a viver uma vida adulta dessa forma. Então vamos lá, um resumo aqui, tá? Primeiro lugar, para você saber quando é que a sua criança rejeitada está sendo curada. Ela para de se rejeitar. Ela honra a história do que ela viveu. Ela solta dos padrões familiares repetitivos. Ela integra a sua autenticidade com o sentimento que ela tem. E ela se permite a existir sem medo. Sinal da ferida da rejeição: medo. Ai, primeiro dia de aula, meu Deus, tô morrendo de medo. E se as pessoas não gostarem de mim? Se não chamarem o meu nome? E se eu não for convidada para o aniversário? Isso é sinal de que eu não sou suficiente. Isso é sinal de que eu não agradei de forma concreta. A frase para você guardar: o que em mim foi rejeitado, hoje é acolhido. Hoje eu escolho amar. E só você pode fazer isso por você. Eu espero sinceramente que essa live tenha trago luz para sua sombra. Que você tenha entendido. Essa live ela vai ficar salva só 24 horas, porque ela vai para o grupo do Reclaim. Se você ainda não está fazendo parte do grupo, faça, gente. O grupo está sendo alimentado diariamente por assuntos, né? Dentro das 5 feridas emocionais. Lá dentro tem o teste para você fazer e saber qual é a sua ferida, tá? Que bom, Sam, que você gostou. Que você vai saber qual é a sua ferida, como curar. Você vai saber como que essas feridas emocionais interferem nos seus relacionamentos, na sua visão financeira. Porque uma pessoa que faz de tudo para agradar, que tem que ter o apoio da família, ela não pode crescer, ela não pode prosperar. Você já imaginou você ser mais próspero do que a sua mãe e a sua avó? Aí você tá ali morrendo de trabalhar e não sabe por quê que você não cresce. Porque a sua conexão com seu passado é mais forte do que a sua visão com seu futuro. Aí você vai falar: meu Deus, de onde isso vem? Misericórdia, eu quero prosperar. Da sua ferida de rejeição, tá? Você precisa ter licença, uma license para ser feliz, para caminhar, para romper. E é só você que pode passar no teste. E eu tô aqui para te ajudar. Se você não entrou no grupo ainda, corre lá e entre. Semana que vem, o nosso filme é Gênio Indomado. Gênio Indomado. Nós vamos falar sobre abandono. Gente, é uma ferida assim muito comum, porque as pessoas acham assim: fulano tem ferida do abandono. Por quê? A mãe pôs numa caixa de papelão e deixou na frente de um convento.
Você pode se sentir abandonado numa casa cheia de gente. Você pode se sentir abandonado tendo pai e tendo mãe. Quando uma criança não é vista, quando a voz da criança não é ouvida, quando essa criança não consegue ter a nutrição emocional que ela precisa, ela vai se sentir abandonada. E por ela se sentir abandonada, ela tem forte tendência a abandonar. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Um beijo grande, obrigada pela participação de vocês. Nos vemos na próxima.